Quando elas se juntam para conversar, é porque há histórias para contar. Jogo de Damas. Histórias faladas na primeira pessoa que mostram como as pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Jogo de Damas. Sábado e domingo às 9 da manhã, com Maria Forte, na 94. Também disponível no Facebook e no site. Olá, Mafalda, bom dia. Bom dia, Maria. Bem-vinda a um Jogo de Damas aqui na 94 FM. É um prazer ter-te aqui, particularmente porque gosto de ti e porque eu acredito que aquilo que nós vamos falar vai com certeza fazer a diferença em alguém lá em casa. Obrigada, Maria. Eu é que fico muito feliz por me teres convidado e teres lembrado de mim para este programa. É um gosto estar aqui contigo. Também gosto muito de ti. Obrigada. Mafalda, tu és de Leiria. Sim, sou de Leiria. Tu és mesmo, portanto, tenho aqui a primeira dama de Leiria mesmo. Sim. E moraste sempre em Leiria? Queres partilhar um bocadinho? Onde é que, quando tu eras criança, moraste onde? Sim, eu morei sempre aqui nos arredores de Leiria. Não vivi propriamente em Leiria, mas vivi sempre nos arredores de Leiria. Okay. Sim. E tu és filha única? Sou filha única, sim. E eu também sei, claro, eu fiz um bocadinho de trabalho de casa, embora conheça a Mafalda já há algum tempo, nós já nos conhecemos há alguns anos. Aliás, já nos cruzámos algumas vezes. Mafalda, eu sei que, portanto, tu viveste com o teu pai e com a tua mãe e fala-me um bocadinho, e já vamos também perceber porquê, quando tu eras criança, fala-me da tua relação com os teus pais. Como é que era? Tu tiveste um pai que curiosamente foi médico dentista aqui em Leiria, portanto muita gente o terá conhecido. Sim, não vamos por aí, mas fala-me um bocadinho dessa tua história. Eu gosto sempre de começar, faço aqui uma linha do tempo para que as pessoas também possam entender o quanto realmente a nossa infância reflete o ser que somos hoje, e não é por acaso que o faço. As pessoas, se calhar, que nos estão a ouvir lá em casa, dizem, então, mas ela vai lá. É deliberadamente, para que as pessoas percebam, e eu gostava que tu partilhasses um pouco essa tua história. Enquanto criança, como é que foi a tua ligação ao teu pai e à tua mãe? É assim, eu não tenho muitas memórias da minha infância, mas os meus pais sempre tiveram uma educação muito liberal para comigo, ou seja, eu fui criada à vontade. Dentro das regras deles, como é óbvio, mas fui sempre criada à vontade com eles e eu tive sempre uma boa relação com eles. Eles, para mim, eles estarem com os amigos lá em casa, para mim era fascinante. Eu gostava de me dar com os amigos deles, eu gostava de... Porque eles criaram-me à vontade mesmo, nunca me impuseram regras assim fortes, ou não faças isto, ou não faças aquilo. Não, sempre me criaram à vontade e sempre me educaram à vontade. E eu tive sempre uma boa relação com eles. Ou seja, sempre tiveste um pouco também o livre-arbítrio das escolhas. Eles permitiam que tu fizesse isso? Sim, claro que sim. Eu podia, por exemplo, escolher coisas que eles achassem menos boas e eles alertavam-me para isso. Mas a escolha final seria sempre minha. Ok. E diz-me uma coisa, tu consideras que tiveste uma infância... Como é que foi? Feliz? Como é que foi? Sim, sem dúvida que foi feliz, sim. Mas eu sei que tu és uma mulher determinada e essa determinação fez que tu cedo quisesses ter um pouco a tua independência. Queres-me falar disso também? Ou seja, quando é que tu tomas a decisão também de sair de casa, de no fundo ter a tua própria vida, porque assim foi? Sim, eu saí de casa um bocadinho tarde devido a algumas circunstâncias da vida que não me permitiram sair mais cedo. Mas sim, comecei a trabalhar muito nova, tinha 20 anos e a partir do momento em que comecei a trabalhar fui automaticamente independente. Diz-me uma coisa, quando falas aí dessa particularidade, e eu vou invadir um bocadinho o teu mapa, não é? Aliás, esta também é a promessa, vamos até onde tu permitires, naturalmente. Eu sei que os teus pais se separaram e isso acontece, essa tua decisão de não sair logo de casa tem um pouco também a ver com isso, não é? Com que idade é que tu tinhas quando os teus pais se separaram? Eu tinha 20 anos, talvez 21, não sei muito bem a data certa, mas 20, 21 anos. Então foi muito próximo tu teres saído ou tu ainda te mantiveste a viver com a tua mãe há algum tempo? Sim, mais 10 anos. Mais 10 anos? Sim. Ok. E como é que foi essa separação para ti? Quanto é que isso refletiu na tua vida, na tua forma de estar e também de ser? Na realidade, as duas estão intrínsecas. Eu levei a relação, o divórcio deles muito tranquila. Muito tranquila porque estava na altura realmente deles se separarem. Ou seja, eles já não estavam bem juntos, os dois.
E então quando as pessoas não estão bem, também não conseguem estar bem com os filhos, não é? Aliás, eu ontem... Há ali não há ali harmonia. E então o melhor que às vezes as pessoas têm a fazer é mesmo divorciarem-se. E nesse caso eu acho que foi o melhor que eles fizeram. Aliás, tu sentiste, as pessoas às vezes adiam um bocadinho a separação. Aliás, sim, eu também, acho que sim. Em prol das crianças, nós achamos que estamos a fazer a coisa certa, porque na realidade é uma crença. Exatamente. Porque na verdade nós estamos a adiar, é uma desculpa. Eu até costumo brincar e dizer: quem quer arranja uma solução, quem não quer arranja uma desculpa. E é uma desculpa que não quer dizer que seja no sentido de eu vou fazê-lo deliberadamente. Não, o nosso inconsciente acaba pelo medo, pela fraqueza de e se eu falho, e o que é que vai ser agora. Sem dúvida. Tem a ver com zona de conforto. Sim. E diz-me uma coisa, e como é que era a tua relação com o teu pai até realmente essa altura da separação, Mafalda? A minha relação com o meu pai sempre foi muito boa, sempre foi excelente. O meu pai era o meu Superman. Era a tua imagem de referência, não era? Sim, mais ou menos. Okay. Não, o meu pai nunca foi assim uma imagem de referência, mas era o meu, sei lá, era o meu amor, não é? Era a pessoa que eu... Tu tinhas ali, estava lá. Sim, sem dúvida. O meu pai era o meu... Eu nem sei explicar o que é que ele era para mim, porque ele era tão importante, não é? Era o meu amor. De tal forma que eu até tinha ciúmes dele, se ele se relacionasse com outras mulheres. Não era só na situação de estar a substituir a tua mãe. Eu felizmente conheço a tua mãe, infelizmente não conheci o teu pai. Exatamente. Porque ele já não, portanto ele já partiu, não é? E diz-me uma coisa, Mafalda, eu sei que há um episódio também que essa relação que vocês tinham fantástica, de facto, e esse olhar que tu tinhas sobre o teu pai, há uma altura na vida em que isso cria um crash na vossa relação e que vocês ficam mesmo sem falar. Queres-me falar sobre isso? É assim, nós tivemos não foi um pequeno desentendimento, um pequeno desentendimento, em que eu esperei que ele viesse ter comigo e ele nunca veio. Tu já tinhas feito algumas tentativas, ou seja, era um recurso de que quando vocês se zangavam tu acabavas por ir tu falar com ele? Sim. E daquela vez decidi não ir. E ele não veio? E passaram-se 7 anos. 7 anos? Sim. Vocês estiveram sem falar 7 anos. E como é que tu consegues voltar lá um bocadinho atrás e nessa fase em que deixaste de falar com ele, como é que tu viste, ou seja, o que é que isso criou em ti em relação não só ao sentimento que tinhas por ele, mas à forma também, porque tu estavas numa fase já de adulta, portanto também de relacionamentos, e isso de alguma forma... Influenciou bastante, sim. Influenciou bastante. O que eu senti ali em relação ao meu pai foi rejeição. Foi o que eu senti. E isso obviamente vai influenciar nas minhas relações amorosas. Tu achas que as pessoas com quem, embora não estamos a falar aqui, se foram várias, foram poucas, não é isso que está em causa, mas quando te relacionaste, tu sentiste que ias em busca de encontrar naquela pessoa aquilo que te faltava em relação ao teu pai? Eu acredito que sim. Neste momento não. Mas na altura sim, acredito que sim, porque o meu pai fazia-me falta. E então eu ia à procura da imagem paternal, talvez. Sim. Da compensação. Sim. Mafalda, passaram-se 7 anos e quis o destino, tanto quando vocês... Queres-me falar, como é que vocês reataram? Como é que tu voltaste à fala com o teu pai? Eu voltei a falar com ele porque lhe liguei. Houve um dia que eu... Ou seja, tomaste a decisão. Sim. Tinhas que idade nessa altura? Tinha 30. Já tinhas 30 anos? Sim, penso que tinha 30 já. Ok. E como é que foi quando voltaram a falar? Foi super tranquilo. Eu liguei-lhe e ele falou comigo como se tivesse estado comigo no dia anterior. Como se nada se tivesse passado. E como é que tu viste isso? Como é que tu te sentiste em relação a isso? Tu viraste a página? Sim, virei a página. Logo. Conseguiste? Sim. E estiveste bem com ele? Sim, estive bem com ele. Aliás, eu fui ter com ele no próprio dia e ele recebeu-me como se tivesse estado comigo no dia anterior. Como se aqueles anos não tivessem passado sequer. Ou seja, era uma questão de atitude, não era? Bastava que tivesse havido uma atitude na realidade. E eu aprendi bastante com isto. Isso mudou a tua atitude em relação às coisas na vida? Mudou, sem dúvida. Em relação às coisas, principalmente em relação às pessoas que eu amo. Okay.
Nós ainda não nós não falámos aqui da tua mãe, embora eu conheço bem, e ela também tem uma personalidade forte, eu acho muita graça, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Aliás, eu quando conheci a tua mãe, eu ouvia as histórias dela, das viagens com o teu pai, essas histórias que ela conta. Aliás, eu quando a ouço, eu viajo com ela e acho isso. Como é que com qual dos dois é que tu achas que tens no fundo alguma parecença? Nós temos muito aquela questão da modelagem, e é verdade, não é? Nós modelamos os nossos pais, características, posturas, formas de estar e de ser. Com quem é que tu te identificavas mais, ou com quem é que tu achas que realmente... Porque às vezes o identificar é uma coisa, porque é uma vontade. Eu identifico-me mais com aquela pessoa porque é aquilo que eu desejo. Mas na realidade tu sentes que eras mais parecida com quem? Eu sou um pouquinho mais parecida com a minha mãe. Talvez por conviver com ela muitos anos, não é? Pronto, com o meu pai eu tive aquela quebra e nós vamos perdendo as características, não é? Nós somos parecidos com as 5 pessoas mais próximas que temos na nossa vida. Verdade, completamente. E pronto, e o meu pai deixou de ser essa pessoa e eu perdi algumas identificações com ele. Penso que sou muito mais parecida com ela, em algumas coisas, sim. Agora, identificar-me, não me identifico com nenhum. Diz-me uma coisa, Mafalda, quando na altura tu voltas a falar com o teu pai, a vida prega-vos uma rasteira. Pois foi. E o teu pai adoece passado muito pouco tempo, passado certo? Um ano, sim. Passado um ano. Sim. Ele portanto, teve uma doença, foi cancro, não é? Sim. E ele esteve vivo mais, tu estiveste ligada a ele mais quanto tempo? Vocês tiveram... Estive ligada a ele mais um ano, talvez. Foi um ano, foi muito pouco tempo. Foi. Deu para recuperar, deu para sanar? Sentiste que houve uma sanação de parte a parte em relação a essa relação de filha e pai e filha? Nessa relação, tu sentes, como é que te sentiste em relação a isso? Nós não recuperamos o tempo perdido, como é óbvio. Aqueles 7 anos ficaram para trás. Pronto. E nós não recuperamos o tempo perdido. Mas eu fiquei com a minha consciência tranquila. Porque dei o passo de ir ter com ele, e dei o passo de estar bem com ele, e dei o passo de me harmonizar com ele. E ele, ao fim e ao cabo, acabou por dar esse passo também. Não é? Porque ele nunca, quando eu fui ter com ele, não fechou a porta. Mas tentei aproveitar ao máximo o último ano com ele. Aliás, tu só descobriste que ele estava doente depois de já estares a falar com ele, portanto não foi sim, a doença que não foi, ele, não. E portanto tu acabaste por acompanhar no fundo essa fase no fundo de adeus, que acaba por ser um bocadinho e dolorosa. Curiosamente, passado pouco tempo eu conheço-te. Nós conhecemos-nos num jantar de Natal da APPC, quis a sorte e portanto foi logo a seguir. Portanto, nós já nos conhecemos, estávamos a ver, ou 2015 ou 2016, foi em dezembro, portanto que terá acontecido. E passado pouco tempo, embora nós conhecemos num ambiente social, passado pouco tempo tu vieste falar comigo. Sim. Eu na altura já estava ligada à área do desenvolvimento humano e através de uma conversa que trocámos tu acabaste por vir ter comigo. E eu sei que houve um clique na tua vida que te fez fazer isso, porque tu na altura de facto não estavas bem, tu sentias que não estavas, faltava-te alguma coisa, sentias-te um pouco perdida. Aliás, falaremos disso a seguir, mas qual foi esse clique que te fez realmente pensar, ok, eu agora preciso de fazer alguma coisa e preciso de agir? Sim, eu estava numa fase um bocado perdida, não estava bem com nada, ou seja, eu tinha passado por uma fase na minha vida também que era tipo elástico. Eu dava 2 passos para a frente e o elástico puxava-me para trás. Eu dava 2 passos para a frente e andei assim muito tempo na minha vida. E não sabia o que é que havia de fazer. Até que um dia li uma frase que dizia... Desculpa, não me lembro agora. Não faz mal, ela há de vir. A vida muda em proporção da sua coragem. Uau! E aquela frase ficou-me até hoje. Pronto, e foi a partir daí que eu comecei a mudar. E pensaste que tinhas que fazer alguma coisa. Exatamente.
É verdade, eu quando te conheci, quando tu foste ter comigo, eu vi uma pessoa muito fragilizada, mas eu vi realmente essa força que tu tens e que com certeza as pessoas lá em casa que te estão a ouvir, nós às vezes achamos que nós temos todos os recursos dentro de nós. Sem dúvida. Às vezes quando alguém nos ouve e diz, mas tu falas, mas eu não tenho essa força. A verdade é que nós estamos a esconder essa força, porque se nós nascemos com faculdades, portanto com recursos físicos e mentais, nós temos essa capacidade. E na verdade, tu quando foste em prol dessa ajuda, eu senti-te realmente essa perdida. Tu na altura fazias o quê, Mafalda, quando foste ter comigo? Eu na altura era cabeleireira. E eu lembro-me, o que é que tu estavas em busca de quê? O que é que tu sentias? Maria, para te ser sincera, eu não sei em que é que eu estava em busca de quê, porque eu não sabia o que é que havia de fazer à minha vida. Eu era uma pessoa um bocado acomodada, entendes? Para mim trabalhar para alguém estava bem. Portanto, estava confortável, desde que tivesse o essencial para viver, para mim estava tudo bem. Portanto, isto, hoje em dia, isto para mim é impensável. Pois eu olho para ti hoje, embora eu conheci-te lá nessa época, mas eu acho que já te apanhei talvez numa fase, quando tu já ias em busca. Ou seja, aquela fase em que tu estavas realmente num sentimento de zona de conforto, essa sensação de trabalho por conta de outra em 9-5, essa sensação de que, ok, também não preciso de me esforçar. Sim. Nós às vezes, para não nos desafiarmos, acabamos por nos acumular. Porquê? Porque o que nos faz realmente crescer é o trajeto, é o caminho, é a dor, é a mudança e, portanto, não há outra volta. Tu começaste num processo na altura de coaching e a verdade é, tu começas num trabalho em que começas a desenvolver o teu projeto de vida, em que começas a trabalhar os teus objetivos. Que diferença é que isso fez realmente? O que é que isso se representou para ti? Tu consegues traduzir? Lembras-te como é que foi esse processo, Mafalda? Sim, eu lembro-me. Eu passei de uma pessoa que não tinha objetivos nenhuns de vida, porque eu até àquela idade nunca tinha tido objetivos de vida. Nunca tinha feito um plano de vida, ou não tinha pura e simplesmente objetivos de vida. E comecei a ter. Comecei a ambicionar mais e cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, tanto que hoje em dia eu faço planos a médio e a longo prazo de objetivos que eu quero cumprir na minha vida. E isso foi uma mudança, não foi drástica, né, como é óbvio. Sim, foi um processo. Uma mudança que foi feita, exatamente, mas que determinou. Sim, tem bastante influência na minha vida. Aliás, eu lembro-me na altura que quando começámos no processo, uma das coisas que tu me dizias era tu olhavas de uma forma um bocadinho, eu acho que é normal, curta. Quando eu digo curta no sentido, nós como estamos dentro de uma caixa, não é? Ou num espaço que é limitado por nós achamos que os nossos limites estão ali ao lado, ou seja, que nós saímos, damos um passo, ok, este é o meu limite. Mas e eu lembro-me perfeitamente que há uma situação, o próprio universo, tu és uma pessoa muito metódica, sem dúvida, tu és muito guerreira, mas depois tens um lado, és uma excelente aluna, deixa-me que te diga. Porquê? Porque quando te chamam a fazer algo, tu acabas por fazer. Sim. E é por isso que as coisas acontecem, não é? Porque nós achamos que muitas das vezes as coisas, ok, eu vou fazer qualquer coisa, nós queremos o quadro pronto na parede. Na verdade, o quadro só vai aparecer pronto na parede se nós o desenharmos, se nós o emolderarmos, se formos lá colocar o preguinho e se o prendermos. De outra forma, não. E tu fizeste isso. E uma das coisas que eu senti na altura foi, há um episódio, e que tem muito a ver também com a área financeira, porque, e já agora para quem, embora não só para que as pessoas entendam, a Mafalda teve uma vida muito desafogada durante muitos anos, não é? Na vivência com os pais, porque tinha uma condição muito confortável, mas há um momento em que ela tem que se virar e em que ela fica sozinha. E, portanto, a vida dela dependia dela, verdade? É verdade. Mafalda. E há um momento em que, quando tu começas a projetar os teus objetivos e aquilo que tu desejavas saber e encontrar, porque havia aqui, como tu dizias, tu também não sabias bem o que é que querias. Não. A verdade é que há uma situação que eu lembro-me que um dia chegas a um espaço onde eu estava e que me dizes que tu ganhaste. Queres partilhar essa história que eu achei deliciosa e que eu a seguir explico porque esse paralelo? Exatamente. Tinha ganho 500 euros numa raspadinha. E que fez uma grande diferença na altura. Sim, sem dúvida alguma. Eu nem conseguia acreditar, nem estava a acreditar que aquilo estava a acontecer sequer. Verdade, a Mafalda chegou ao pé de mim, eu lembro-me perfeitamente que quando me disse que tinha ganho a raspadinha, era como se... E o valor daqueles 500 euros, e eu sei que mais tarde, quando tu ligaste-me, quando compraste o teu primeiro carro, e sem dúvida que às vezes nós
a valorização, o sentimento de gratidão para ti, Mafalda? Sempre. Como é que tu fazes? Diz-me uma coisa, diariamente e ainda hoje já passaram alguns anos, portanto tu começaste a fazer esse trabalho lá atrás, sim, mas hoje, e também já vamos, para que as pessoas percebam o que é que tu fazes, porque tens uma profissão muito, muito curiosa, principalmente até para ser mulher, mas diz-me como é que é esse processo, como é que tu fazes, ou seja, desenvolveste o teu projeto de vida lá atrás e hoje, como é que tu fazes? Sim, hoje continuo a desenvolver o meu projeto de vida também, porque houve coisas que eu já consegui conquistar, houve outras que eu ainda não consegui conquistar, lá está, mas que vou conquistar, pronto, porque eu tenho essa crença, não é? Que eu tenho a crença que nós conseguimos tudo aquilo que nós queremos na nossa vida, e isso é verdade, porque eu já passei por isso. E eu todos os dias agradeço por estar viva, por mim, pelas pessoas que eu tenho ao meu lado, pelo trabalho que tenho, pelos clientes que tenho, ou seja, por tudo aquilo que eu tenho de bom na minha vida. Às vezes também é bom agradecermos o mal, porque às vezes no mal vêm coisas boas, não é? Sim, o menos bom, como eu costumo dizer, é que nos vai dar a tal dor, não é? Exato. Porque nós só sabemos que realmente... eu costumo dizer que quando vem um dissabor, tu já tens, ok, daquele lado já não é, portanto, tu venha ao próximo, exato, porque significa que eu estou muito mais perto daquilo que eu desejo e daquilo que eu quero alcançar. Verdade. Diz-me uma coisa, a decisão do que tu querias, portanto, tu na altura passaste por um processo de sair do trabalho de cabeleireira, tomaste uma decisão de ir trabalhar novamente por conta de outrem, numa área que nada tinha a ver com isso, porque tu achavas que não era para ti. Curiosamente, eu na altura já achava o contrário. Mas a descoberta do teu propósito, daquilo que tu querias fazer, foi realmente importante para a Mafalda que eu hoje tenho aqui à frente? Sim, sem dúvida que foi. Sem dúvida que foi. Quando é que começa esse processo de tu começares a fazer, voltares no fundo à profissão, mas de uma forma diferente? Sim, queres partilhar connosco? Sim. Eu não, quando decidi que não queria ser mais cabeleireira, até porque, pronto, eu não tenho personalidade para ser cabeleireira. Não tenho. De todo. Trabalhar com mulheres não tenho mesmo personalidade para isso. E então eu desisti da minha profissão e disse: eu não quero mais isto. Ponto. Na altura não sabia muito bem o que é que havia de fazer. Tinha uma amiga que tinha uma empresa de transportes e então ela propôs-me ir entregar moldes para o estrangeiro num furgão. Ok, eu nunca tinha andado num furgão, mas fui fazer tudo isso. Até que me ligaram de uma barbearia a dizer que iam abrir, a convidar-me para trabalhar lá. E foi aí que se fez o meu clique. Ok, é isto que eu quero. É isto que eu quero. E diz-me uma coisa, tu há bocado falavas, tu és barbeira, sou. Hoje um espaço teu, exato, já lá vamos. Como é que é trabalhar no mundo de homens, Mafalda? É espetacular. Tu sentes que ganhas vantagem pelo facto de ser mulher? Posso ganhar alguma, sim, posso ganhar alguma, porque em relação mesmo a cortes de cabelo e isso, eles confiam muito em mim, principalmente aqueles homens que namoram e que têm as mulheres, porque eles sabem que vão chegar a casa e as mulheres vão gostar daquilo que veem. Ou seja, eles confiam muito no meu bom gosto. Mas depois nós temos o outro lado, não é? Porque eu não sou só barbeira, eu tenho o lado humano que às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso. Nós temos que ser humanos ali e temos que saber ouvi-los quando eles precisam. E eu muitas vezes paro o meu trabalho para os poder ouvir quando eles estão mal. E eu acho que isso cria um ambiente familiar. E é bom, eu adoro os meus rapazes. Portanto, tu trabalhaste durante um período numa barbearia, sim, não é? Sim. Num conceito um bocadinho inovador também, já fora da caixa, como eu costumo dizer, sim. Num estilo meio americano, que começou também a nascer em Portugal, acabou por ser teve algum boom, não é? E tu mesmo assim, havia um cunho pessoal e uma vontade tua. Aliás, já na altura, no fecho, falavas um pouco dessa vontade de criar alguma coisa que fosse tua. Como é que foi esse processo? Conta-me lá um bocadinho. Não, eu quando entrei para essa barbearia, o ambiente era espetacular. E eu desisti desse sonho de querer ter alguma coisa minha. Ou seja, porque eu sentia-me bem ali, não é? Sentia-me bem ali e nós tínhamos um ambiente espetacular. E quem conhece sabe. Mas pronto, as coisas começaram a tomar outro rumo e eu depois comecei a pensar... Ou seja, já não me sentia bem ali, aquilo já não estava a encaixar comigo, já não estava a ser aquilo que era antigamente.
E eu não me sentia bem ali, foi a partir daí que eu decidi então abrir o meu espaço e fazer as coisas como eu quero. Diz-me uma coisa, Mafalda, tu na altura sentiste que seria possível, ou seja, tu trabalhavas por conta de outrem, continuava a morar sozinha, Sim. com a responsabilidade dos teus encargos, e despedes-te. Verdade. Como é que foi esse processo? Porque às vezes as pessoas limitam-se a achar, espera aí, mas eu para criar um negócio eu preciso ter muito dinheiro ou ter algum dinheiro. O conceito muito ou pouco é significado e para cada pessoa, obviamente, porque tu lá atrás, aqueles 500 euros tiveram um significado tão forte na tua vida que eu sei que também fez um clique de tu acreditares mais. Exato. A verdade que hoje o investimento que fizeste e tens um espaço, podes dizer onde é que é o teu espaço? É na Marinha Grande. E como é que se chama? Brilhantina. Brilhantina. E diz-me uma coisa, e que é uma recriação dos anos 50, 60 talvez. Temos Sim. lá um Elvis, portanto, Exato. é muito essa... 40, 50, 60 por volta dessas épocas. Sim. Aliás, quem te conhece, portanto, sabe, tu tens uma imagem e criaste, eu lembro-me de ti e tu fizeste realmente esse salto na tua vida, mesmo em relação a afirmar-te enquanto pessoa neste mundo, tens uma criatividade. Aliás, quem for à tua página vê os vídeos, aquilo que tu crias com os teus clientes e sente muito isso que tu estás a dizer, de te doares aos outros. Sim. Como é que foi esse processo de criar uma coisa quando eu sei que as bases não eram, portanto, muitas, dependias apenas de ti? Como é que foi? Explica um bocadinho para quem está lá em casa poder acreditar, talvez. Eu tive medo, como é óbvio, não é? Tive medo, pensei assim, será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que não estou? Mas lá está, tens medo, vai com medo mesmo, não é? E então eu fui, arrisquei e pronto, não tinha dinheiro, mas fui pedir, não é? Para abrir a minha casa. Tive bons amigos ao meu lado que me ajudaram também a reconstruí-la, a construí-la neste caso. E fui sempre com medo de que as coisas não dessem certo, com medo de estar a fazer a coisa errada, com medo de não conseguir, cuidar da minha casa e cuidar da minha barbearia, porque eu estava sozinha, não é? Mas o que é certo é que consigo. Verdade. O que é certo é que consegui. É verdade e estás de parabéns. Aliás, o espaço é fantástico. Mafalda, como é que foi sentir que aquele espaço, quando abriste a Brilhantina? Sabes que eu quando abri a Brilhantina, curiosamente, eu nos primeiros dias, eu não sentia que aquilo era meu. Achavas que não era possível? Eu pensei assim, isto é um sonho, será que isto é mesmo meu? Eu tinha aquela... Não sei, eu punha a chave na porta, entrava para trabalhar e olhava para a minha barbearia e pensava assim, isto é mesmo meu? Bolas, eu consegui mesmo isto. Parecia que não estava ainda a crer que aquilo tinha acontecido. Pronto, depois com o tempo, obviamente, claro, não é? Que as coisas foram ao sítio. Mafalda, a verdade também é que tu abriste aquele espaço há quanto tempo? Há um ano. Há um ano. Sim. E a verdade é que tu a seguir tiveste logo, como toda a gente, é verdade, mas contudo tu tinhas acabado de abrir um negócio. Sim. E, portanto, a pandemia acabou por te fechar a casa. Como é que foi voltar a viver esses dias de dúvida, de incerteza? Como é que tu trabalhaste, ou seja, o que é que tu fizeste para, na realidade, conseguires alimentar essa vontade? Porque a verdade é que nós criamos as coisas e muitas das vezes depois acabamos por... Há coisas que nós não controlamos. Nós controlamos aquilo que depende de nós, não é? Aquilo que tu fazes, exatamente, aquilo que tu dizes. Contudo, há fatores que são externos e o caso do Covid acabou por ser... como é que tu passaste esse processo? Olha, eu passei tranquila. Acabaste? Sim, eu a primeira vez, a primeira vaga, eu tive que fechar 1 mês e meio. Mas eu estive sempre tranquila, sabes? Eu nunca pensei que as coisas não fossem dar certo. Ou, por incrível que pareça, não é? Eu tinha a casa aberta há uma semana, porque eu abri no dia 8 de março e fechei no dia 16 logo a seguir. 1 mês e meio. E pensei, ok, eu não posso controlar isto, eu tenho que fechar, não é? O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Tenho que me limitar a aguentar-me. E nunca acreditei que as coisas pudessem correr mal. Por incrível que pareça, nunca acreditei que as coisas pudessem correr mal. Pronto, e depois voltei. Aos poucos aquilo foi andando, foi
foi crescendo, fiz várias coisas engraçadas durante o ano, e quando as coisas já estavam a manter-se, veio uma segunda vaga. E voltaram a mandar para casa. Olha, vamos lá todos para casa. Que é para... Verdade. Diz-me uma coisa, e agora, não é? Voltámos a abrir e se tudo correr bem e se realmente... há uma certeza que eu vejo em ti, nessa resiliência que tu tens, sem dúvida, e são características, obviamente, que nós sabemos usá-las mais ou menos. Mas se tu pudesses realmente dar esse conselho a quem está lá em casa, das pessoas que à partida acham que não têm esses recursos, que tipo de atitude, ou seja, que palavras é que tu deixarias no sentido de alguém que quer ser ou empreendedor, seja no seu próprio projeto ou no projeto de alguém, de uma mudança de vida, porque eu lembro-me da fragilidade com que eu te conheci. E realmente eu vejo essa, é uma mudança, aliás, é outra Mafalda. Completamente. E o que é que, ou seja, o que é que realmente as pessoas precisam de entender, na realidade, aquilo que tu passaste, não é? Quais são as palavras ou atitudes, e mesmo aquilo que tu ainda hoje fazes, que eu sei que fazes algum trabalho de casa, sim. que possas deixar aqui realmente às pessoas, Mafalda? Eu acho que o essencial para nós mudarmos de vida é acreditarmos em nós próprios. Eu acho que isso é o essencial. Primeiro nós. Sim, sem dúvida. E depois? E depois, mesmo que der medo, vai ir com medo. Seja, arriscar, sim, porque se nós não arriscarmos, nós nunca vamos saber se vamos conseguir ou não. Aliás, tu há bocado dizias uma coisa curiosa, que era, eu ia eu não sabia se ia dar certo, eu estava com medo, sim. Eu fazia, mas só o facto de teres ido e feito, a verdade é que está a acontecer. Sim, eu arrisquei com medo, sempre com medo. E fizeste. Sempre com medo, sim. Aliás, como qualquer mudança na minha vida, não é? Eu faço com medo. Eu acho que a maioria das pessoas... Aliás, nós às vezes... As mudanças assustam um pouco, não é? Pelo menos para mim. As mudanças assustam-me um pouco. Mas eu corro sempre o risco. Eu arrisco sempre numa mudança. Isso é fantástico. Só assim é que eu vou saber se as coisas vão dar certo ou não. Verdade. Aliás, eu às vezes ouço as pessoas a falarem, e quando falo, eu falo com imensas mulheres, na verdade dizem-me, ao contrário de ti, eu falo com muitas mulheres, embora eu sei que tu também, aliás, nós somos amigas, sim, e por isso claro que eu sim. sei que tu te relacionas bem. A verdade é que nós às vezes olhamos para as pessoas e entendemos que mas ela já está lá, ela já fez, e vimos às vezes essa pessoa numa distância. Não importa o tamanho do negócio. Nós não estamos, mas não tivemos. Algo para ser grande começou pequeno e teve que ter o primeiro passo. Exato. A primeira, penso eu, realmente é a decisão, como tu disseste, não é? É a decisão de acreditares em ti, sim. De seres capaz. Portanto, eu em primeiro lugar, quem é a pessoa mais importante do mundo? Não são os nossos filhos, na minha realidade eu acredito que não, porque é assim, porque se eu não gostar de mim eu não vou conseguir gostar deles. Para quem não é mãe, é sem dúvida a sensação de, ok, ser eu, e a seguir a atitude de fazer, não é? Foi aquilo que tu fizeste. Sim. Então e hoje? A brilhantina voltou a abrir, a Mafalda está radiosa. O que é que ainda te falta realizar, Mafalda? Me faltam realizar algumas coisas. Eu vou pondo os meus objetivos por anos. Como é que tu trabalhas isso? Como é que tu fazes? Explica um bocadinho até para se as pessoas... Eu geralmente quando tenho um objetivo, eu marco uma data até esse objetivo. Ou seja, até aquela data eu tenho que concretizar aquele objetivo. E o universo acaba por também ajudar, sim. Eu acredito muito que sim. Então, se bem entendi, tu defines o teu objetivo? Sim. Já agora, tu pensas nele na cabeça ou tu escreves-lo? Eu geralmente não escrevo. Pensas? Sim, penso. Mas eu penso, por exemplo, todos os dias durante 5 minutos. E depois deixo ir. Deixas ir? Sim. Ok, não ando a pensar naquilo diariamente. Ok. Houve alturas em que tu escreveste, eu sei disso, não é? Sim. Eu acredito que numa primeira fase, em questões que quando nós... Não é por acaso que nós na escola primária aprendemos o abecedário a escrever, não é? Não, os miúdos, embora hoje com outros sistemas de ensino, nós aprendemos a escrever. Eu tenho um bocadinho esta crença e acho que nós precisamos realmente de escrever, principalmente numa fase inicial. Então, se bem entendido, tu defines esse objetivo, ok? Tu colocas um plano ou pões na tua cabeça, crias alguma mecânica para o que é que vais ter que fazer para lá chegar? Pensas nos ou não? Como é que fazes isso? Sim, às vezes sim, outras vezes não. Depende daquilo que eu quero conquistar. Também da grandiosidade. Exatamente. Ou das necessidades. Sim, sim. E a questão da data. E quando tu concretizas esse objetivo, tu celebras? Como é que fazes? Sim, celebro, fico super feliz. Dou pulos e fico orgulhosa de mim.
Fico muito orgulhosa de mim por ter conseguido conseguido realizar mais um objetivo. Sim. Verdade. Tu hoje reveste naquilo que fazes, não é? No mercado realmente tipicamente masculino, como tu disseste e bem, tu adoras e eu vejo, isso é notório quem visita o espaço ou a tua página. Como é que tu te vês daqui a uns anos? Quando tu, nessa projeção, quem será a Mafalda? Portanto, tu estás estás perto dos 40, não é? Sim. Portanto, estás na fase que dizem que é quando a mulher se encanta e que passa a gostar mais de si, que eu acho que tu já o fazes. O que é que tu ainda queres realizar na tua vida, Mafalda, assim, que tu possas partilhar connosco? Eu tenho algumas coisas que ainda quero realizar que não quero partilhar. Ok, essas guardas. Peço desculpa, Maria. Não, de maneira nenhuma, não peças nada disso. Que não quero partilhar. Mas eu daqui a uns anos vejo-me bem, vejo-me numa vivenda, vejo-me a trabalhar menos horas por dia, vejo a minha barbearia com mais pessoas a trabalhar, cheia de gente e a fazer projetos diferentes, ainda mais diferentes que aqueles que eu faço hoje. Sim, tu já sais um bocadinho fora da caixa, como eu disse há pouco. Um bocadinho. E é assim que eu me vejo. Projetas, tu tens esse foco, ou seja, tu consegues visualizar-te lá. Sabes que eu acredito que meio caminho, o poder da visualização também é muito forte. E realmente quando nós conseguimos visualizar ou sentir, eu acho que é sem dúvida meio caminho. Mafalda, estamos mesmo a terminar. Mais uma vez eu quero-te agradecer imenso e eu gostava de te convidar a deixar as 2 ou 3 palavras para, mais uma vez, há pouco falávamos nisso, mas qual é que seria a palavra-chave para quem está a passar por uma fase menos boa, seja em qualquer área da vida, porque nós às vezes achamos, mas eu só posso fazer isso se for na área do trabalho, ou na área dos relacionamentos. Na verdade, eu acho que existem coisas que nós podemos fazer de uma forma em amplitude, não é? Porque tu também já tiveste desafios em diversas áreas da tua vida. Qual é a mensagem que deixas para as mulheres que nos estão a ouvir? Como eu disse há bocado, aquilo que eu posso transmitir, ou seja, para quem ainda não conseguiu realizar os objetivos, não é? Ou que tem medo de arriscar, é mesmo isso, é terem atitude e não terem medo de arriscar. Porque se nós não tivermos medo de arriscar, nós nunca vamos ter nada. Verdade, e passa uma vida e quando demos por ela já foi. Já foi, sim. Foi. Eu comecei a arriscar muito tarde, se calhar foi na altura certa, é o que eu costumo dizer, nunca é tarde, é sempre na altura certa. Mas pronto, já estava na casa dos 30 quando comecei a mudar a minha atitude e nós vamos sempre a tempo de mudar, sempre. Olha, eu comecei, esbarrei-me com o desenvolvimento humano um pouco mais tarde e a verdade é que comecei a realizar aquilo que verdadeiramente gostava, mesmo depois dessa idade, portanto é mesmo possível. Por isso aquilo que deixo também, e sendo um bocadinho, estou em analogia com aquilo que acabaste de dizer e que concordo plenamente, há uma coisa, aliás várias, mas há coisas que ninguém nos pode tirar, que é o poder da decisão que é nosso, porque nós só controlamos, sem dúvida, muitas das vezes vamos buscar fora aquilo e perdemos tempo a olhar para o lado, para aquilo que nós não controlamos, para a opinião do outro, e na verdade é se nós olharmos para nós, termos essa capacidade de nos conhecer e ter a atitude. Verdade. Obrigado, Mafalda. Obrigada eu, Maria. É um grande privilégio ter-te na minha vida como amiga, a ver o teu crescimento. Esta mulher é uma mulher super criativa. Parabéns. Obrigada, Maria. Por seres também uma mulher com M grande e porque realmente fazes coisas pequenas, mas que viram coisas extraordinárias e foi assim que tu o fizeste. Portanto, parabéns. Obrigada, Maria. Eu é que agradeço estar na minha vida. Aliás, tu sabes que eu sou-te grata por estar na minha vida. Sei. E agradeço bastante teres-me convidado, teres-te lembrado de mim para este jogo de damas. Um grande beijo para todos que nos estão a ouvir, uma boa continuação e até ao próximo Jogo de Damas. Quando elas se juntam para conversar, é porque há histórias para contar. Jogo de Damas. Histórias faladas na primeira pessoa que mostram como as pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Jogo de Damas. Sábado e domingo às 9 da manhã, com Maria Forte na 94. Também disponível no Facebook e no site.